Rapaziada, faz tempo que eu não falava isso, mano. Segue o líder. Olha, faz tempo que eu não falava isso. Acho que tem mais de anos, né? 6, 7, 8 anos. O segue o líder está liberado neste momento. Eu sei que ainda é muito cedo, né? O campeonato está iniciando, apenas 3 rodadas. Mas, cara, vamos soltar, vamos soltar para fora essa expressão, porque tá engasgada há muito tempo, né, mano? Segue o líder. Eu quero ver todo mundo do chat aqui, o pessoal aqui nos comentários, comentando segue o líder. Para ver se dá uma sorte pra gente, né? Se São Paulo mantém essa pegada bem importante no brasileiro. Há quanto tempo o São Paulo não iniciava bem a competição, que dava aquela expectativa boa para nós, ainda mais vendo o jogo de hoje e a sequência que o São Paulo teve na competição. Foi o Flamengo no Morumbi, onde vencemos, um clássico contra o Santos fora de casa empatamos, onde o São Paulo talvez se apertasse um pouquinho, poderia ter vencido a partida, e hoje o São Paulo não tomou conhecimento do Grêmio no Morumbi. O São Paulo dominou a partida, fez um jogo muito seguro, um jogo tranquilo. O Rafael praticamente não fez nada no gol do São Paulo, e o São Paulo, cara, garantiu mais 3 pontos e um resultado muito importante para iniciar bem o Brasileirão. Tem algumas coisas para pontuar dessa partida e vou aqui deixar a minha opinião com vocês. É um resultado maravilhoso, um jogo muito bom do São Paulo, um jogo muito agradável de assistir. Há quanto tempo a gente não parava para ver um jogo do São Paulo e você se sentia assim, cara, deslumbrado, né? Feliz com a partida do São Paulo, o jogo que o São Paulo fez seguro, dominando o jogo. Você vê o São Paulo fazendo tabela, troca de passe, jogador dominando a bola, cadenciando e dando um toque por cima do adversário, onde o seu companheiro recebe a bola e domina, vai para frente. Um time que chuta no gol, um time que cria diversas jogadas. E o ponto negativo que vimos no jogo de hoje foi a quantidade de gols perdidos do time do São Paulo. Isso, de fato, precisa ser corrigido, porque uma hora pode fazer falta. Estamos muito felizes com o resultado de hoje. Por enquanto está 2-0. Estamos com 45 minutos do segundo tempo. O São Paulo vencendo o jogo, dominando, sem sustos. São Paulo fez 1-0, apertou a saída de bola do Grêmio, foi para cima. Depois fez o segundo gol, continua tentando, continua criando. A gente vê um time mordendo, apertando a saída de bola do Grêmio. Cara, muito bom. O meio de campo, muito perfeito com Danielzinho e Marcos Antônio. Os dois muito bem entrosados na partida, né? Você vê o gol de pênalti do São Paulo, a primeira penalidade, o lançamento do Marcos Antônio para o Danielzinho, que acaba que dá uma cabeçada na bola e o Everton deixa o braço nele e ele sofre ali a falta na área. Eu, sinceramente, rapaziada, desse tipo de lance, tá? Eu não cheguei a ver um contato assim muito firme para ser um pênalti, tá? Para ser uma falta ali. Eu, sinceramente, não achei que foi pênalti, sendo bem sincero para vocês. E em tempos de Júlio Casares, pode ter certeza, esse pênalti não seria marcado. Pode ter certeza. Então, para você ver como o Casares atraía coisas negativas pra gente, né? Então, até um pênalti que você fica meio atrás, assim, com o pé atrás, foi marcado para nós. O mal que fazia o Casares antes do São Paulo, e esse pênalti foi marcado hoje, e o VAR nem entrou em ação para rever o lance, né? Então o árbitro de campo definiu a penalidade e marcou. O Lucas foi lá, bateu, o Everton chegou na bola e a sorte tá tão ao nosso lado que a bola acabou entrando, né? O Everton quase pegou, o Lucas bateu meio mal, né? O Lucas não tem muito perfil de batedor de pênalti, né? Falando em pênalti, o Luciano teve uma outra depois que desperdiçou. Telegrafou o chute, né, rapaziada? Ele chuta ali sempre, né? Se tiver 20 pênaltis na carreira do Luciano, cara, 17 ele chutou ali. E o Everton, sabendo disso, onde ele jogou no Palmeiras, teve mais contato assim com o São Paulo com uma certa frequência, né? Ele conhece o Luciano, ele sabe como que o Luciano bate. E o Everton, que não é assim um pegador de pênalti maravilhoso, né? Que é muito contestado por isso também, tá? O Everton acabou que pegou. Eu acho que até eu pegaria um pênalti do Luciano, porque eu sei como que ele bate. Então, o Luciano deveria ter mudado, né, a forma de bater,
Ou poderia ter sido um outro jogador para bater, porque o Luciano ele perde muito. Ele perdeu até pênalti em pelada esses dias aí. Final do ano ele perdeu um pênalti em pelada, para você ter noção. Então, o Lucas bateu primeiro, tem essa questão, né? Será que ele deixou o Luciano porque o Caleri já tinha feito o segundo gol, o Lucas já tinha feito um? Ó, o Feirinha. O Feirinha dando o famoso R2 dele nerfado, né? Meu Deus do céu. Então, eu acho que o Luciano só bateu esse pênalti porque estava 2-0 e o Lucas já tinha feito um gol e o Caleri já tinha feito outro. Só que eu acho, galera, que não pode dar sopa pro azar, tá? Eu acho que mesmo que esteja 5-0, 4-0, o batedor oficial ele tem que bater sempre. Parece que é o Lucas, né? Apesar que eu também não confio muito no Lucas. Eu não confio no Lucas batendo pênalti, não confio no Luciano. O Caleri ainda fica meio assim também, tá? É difícil você olhar hoje também no time do São Paulo e ficar tranquilo com um batedor de pênalti, né? O São Paulo, a gente perde muito pênalti, né? Então precisa arrumar um batedor oficial ali que seja sempre esse cara, né? E que seja bastante efetivo as penalidades. Mas rapaziada, cara, ó, o Caleri perdeu o gol hoje, fez o quinto gol, se eu não me engano, já, né, na temporada. Ele voltou bem da lesão, né? Uma lesão séria que a gente ficou muito preocupado como que ele voltaria. Ele voltou muito bem. Eu acho que ninguém imaginava, talvez, esse início do Caleri, né? Mas ele ainda perde alguns golzinhos, né, rapaziada? Ele fez um golaço que foi impedido. Depois ele teve uma outra na frente do goleiro, na cara do gol praticamente ali, e chutou para fora. O Luciano perdeu 2 gols hoje, um estava impedido, mas eu acho que se faz, talvez iria traçar as linhas. E perdeu uma outra que o Caleri rolou para ele chutou para fora, pegou meio que mascado. Daí o Tapia depois entrou, perdeu um gol também debaixo da trave. É pênalti perdido, cara, é muito gol perdido. Isso precisa ser corrigido, igual eu falei. Hoje não fez falta, mas uma hora vai fazer. Um jogo difícil, um jogo que o São Paulo não vai ter grandes oportunidades, igual teve hoje contra o Grêmio. Você vai ter uma ou duas chances que você vai precisar guardar. Você não pode desperdiçar, né? Teve expulsão do Grêmio hoje, que também facilitou um pouco a nossa vida, já logo no início do segundo tempo, né? Eu esperava que o Grêmio iria voltar um pouco melhor, tentando complicar um pouco nossa vida, e a expulsão ajudou a gente também, tá? O São Paulo não tem nada a ver com isso, a expulsão nesse caso foi justa. E só para falar do segundo pênalti, eu achei que o segundo pênalti foi sem discussão nenhuma, tá? O primeiro eu fiquei em dúvida, eu não marcaria, mas o segundo foi claríssimo. E o ponto negativo também foi que tivemos a primeira lesão do ano, né? Que foi o Bobadilha. Até então não sabemos a gravidade, tomara que não seja nada demais, mas ele sofreu aí um desconforto e tal e saiu do jogo. Provavelmente aí pode ser que fique um tempinho fora, não sei, tomara que não, mas a primeira lesão depois de um tempo aí sem lesionados, né? Acontece, o futebol assim é assim, começo de temporada também. Aparentemente São Paulo conseguiu melhorar nesse ponto, né? Mas uma hora ou outra, infelizmente, algum jogador iria sofrer desse mal aí, tá? Rapaziada, na tela aí para vocês como que foi a escalação, né? O detalhe também a ordem da escalação que o São Paulo mudou, esse formato legal, né? Mostra ali já a formação certinha, né, do time do São Paulo. Então vamos seguir ali a linha, né? Falar do Rafael rapidinho, que não fez nada hoje, não foi muito exigido, passou ileso no jogo, né? O Lucas Amon fez um bom jogo, na minha visão. Deixou passar a bola em alguns momentos ali que perdeu o domínio e tal, mas no geral foi bem, a gente nem passou raiva, né? Com o Cedric a gente passava raiva vendo jogar, né? O Lucas Amon não, a gente viu ele jogando, participativo, fez um bom jogo. Alan Franco hoje talvez fez o melhor jogo dele do ano, né? Porque estava muito mal também. E o Sabino também fez um bom jogo, curti a partida do Sabino, mostrando muita segurança e tranquilidade. O Enzo Dias, de novo, uma partida exemplar, de muita fome, marcação, vontade, empenho, maravilhoso, cara. Danielzinho foi muito bem no jogo também, uma partida maravilhosa, acabou o jogo agora, tá? 2-0 São Paulo. Uma partida maravilhosa do Danielzinho, um jogador que chegou para vestir a camisa e ser titular de São Paulo. Parabéns, cara. Grande contratação aí, tá? Bobadilha iniciou até bem o jogo do São Paulo hoje, né? Mas depois machucou, que não seja nada demais, tá? Então
Fez um jogo ok até onde ele participou ali. O Pablo Maia entrou no lugar dele, errou passe, errou bote, chutou uma bola que isolou, saiu do estádio. Pablo Maia ainda muito abaixo, né? Marcos Antônio, cara, maravilhoso, motorzinho do meio de campo do São Paulo. Uma partida assim digna de jogador de seleção brasileira. Excelente jogo, cara. O cara dominou o meio de campo do São Paulo, criou jogadas, deu lançamentos. Cara, maravilhoso. Que jogador o Marcos Antônio. O Lucas mostrando que de fato voltou, né? Deu algumas arrancadas, por mais que errou, mas mostra que está com confiança. Um excelente jogo do Lucas também. Fez o gol que abriu o caminho da vitória. Bateu meio mal o peixe, mas acabou convertendo. O Luciano, apesar do gol perdido hoje e também da penalidade, 2 gols perdidos e um pênalti perdido, eu ainda achei ele participativo na partida. O que foi engraçado é que quando ele perdeu o pênalti, a torcida gritou Luciano, né? A torcida ama muito o Luciano, até quando faz merda, né? Mas no geral ali, né, no jogo em si, tirando os gols perdidos, eu achei que ele fez um jogo ok, né? Fez um jogo bacana, deu passe, foi participativo, deu uma assistência pro gol do Caleri, né? Não foi fominha. Então ele fez um jogo bom. Ele fez um bom jogo, o Luciano, hoje. Só precisa arrumar a pontaria, melhorar a questão de pênalti, que erra muito, né? Perde muito pênalti, mas no geral fez um bom jogo, precisa só calibrar o pé. E o Caleri, né? O quinto gol, né? Sempre brigador, cavou ali a expulsão do jogador do Grêmio. Cara, o Caleri voltou muito bem e dá uma expectativa muito boa para nós. Das que entraram, eu falei do Pablo Maia, que fez uma partida ruim, né? Então, Ferreirinha, mais do mesmo, errando chute igual todo jogo erra, né? E os outros que entraram fica aí sem nota, sem muita avaliação. O Ferrarese entrou ali só para dar mais uma descansada no time, né? Então, o Tapia perdeu um gol ali na cara do gol também, não pode perder esses gols. Mas enfim, galera, uma partida de encher os olhos, uma partida agradável do São Paulo, um bom jogo, um jogo maravilhoso que deu gosto de ver. Tirando os gols perdidos, foi uma partida assim top do São Paulo, mano. E que mostra que esse time tem qualidade para jogar, esse time pode sonhar com coisas melhores no campeonato. É um time bom, cara. Eu sempre falei para vocês, o time do São Paulo não é ruim. Você vê quando o clima tá bacana, tem um presidente hoje que joga limpo com jogadores e você vê como que tá o ambiente hoje. O São Paulo vencendo o jogo, o Lucas lá no banco, ele tava lá feliz, batendo lá no banco, cantando o hino do São Paulo com a torcida e tal. E um detalhe também que teve o pênalti que o Lucas bateu, o Enzo Dias, ele foi lá na marca do pênalti proteger para não chegar um jogador lá do Grêmio e fazer o que fez o jogador do Palmeiras lá no clássico contra o Corinthians, que fez um buraco lá, o Memphis escorregou e perdeu o pênalti. Então, até nisso o time tá ligado, cara. Até nisso o time tá ligado e isso é legal. É um ponto muito positivo. Mas, cara, muito feliz com a vitória. Só precisa acertar a pontaria, porque poderia hoje ser facilmente, acho que uns 5, 6 a 0 para o São Paulo, porque o São Paulo teve bola para sacolar o time do Grêmio. Mas é isso. Esse é o pós-jogo. Espero que vocês tenham curtido. Um abração e até a próxima. Valeu, tamo junto.